Olá, licenciandas e licenciandos do curso de Pedagogia e Educação Profissional e Tecnológica. Damos início à nossa segunda unidade, cujo título é Variação Linguística e o Ensino da Língua Portuguesa. O que vamos aprender nessa unidade? Vamos definir o que é variação linguística, vamos entender quais são os tipos de variação que existem e qual é o lugar dessa variação, dessas mudanças, na nossa aula de língua portuguesa. É importante primeiro tentarmos definir para que vocês entendam que é natural, é normal, é esperado das línguas essa variação. Portanto, a variação linguística é uma diversificação comum, normal da língua, na qual seus falantes realizam alterações de acordo com suas necessidades de comunicação e com suas intenções também. A variação ocorre porque as línguas são dinâmicas, são vivas e sensíveis também a fatores como a região geográfica, o sexo, a idade, a classe social do falante e o grau de formalidade da situação, sem esquecer a intenção comunicativa desses autores. É dessa forma que percebemos que as variações linguísticas se organizam do ponto de vista da história, do tempo, né, da sociedade, da cultura e do lugar. No Brasil, o português que é falado aqui no Maranhão é diferente daquele que é falado em Pernambuco, na Paraíba, assim como o português que é falado nos diversos estados do Nordeste não é o mesmo que aquele que a gente ouve na região sul do país, por exemplo. Nossos avós, eles têm um registro de língua, eles têm uma língua portuguesa diferente da nossa. E a nossa certamente vai ser diferente da dos nossos netos. Então, ao entender isso, a gente vê que quando a gente entra em diálogo com outro sujeito, nós temos uma avaliação sobre esse sujeito. Então, isso gera expectativas. Ao entrar em contato com uma pessoa que não é da mesma idade que a sua, e que você não a conhece, né? Então você vai gerar expectativas e a partir do momento que essa pessoa não respeite, né, na verdade desobedeça essas suas expectativas, quebre essas suas expectativas, isso gera uma surpresa, um efeito de surpresa, como a gente pode ver nessa imagem irônica, né, que temos aqui no nosso slide. Então, essas variações que ocorrem na língua, elas ocorrem no decorrer do tempo, né? Dos tipos de variação é no decorrer do tempo, que a gente chama de variação histórica ou diacrônica. Então, essa variação que ocorre com o tempo, né, ela é marcada, por exemplo, na escrita com palavras que se escreviam de uma forma e a partir de alguma reforma, de algum momento, de alguma mudança, de ruptura, essa palavra passa a se escrever de outra forma, né? A gente tem, por exemplo, em séries audiovisuais, históricas, a gente vê alguns atores, né, tentando reproduzir aquela língua falada naquele tempo, chamando de voz-missê, vassouncê, né? A gente vê algumas marcas dessa língua no tempo, nessa variação histórica diacrônica. Uma segunda variação, um segundo tipo de mudança que acontece é uma variação que a gente vai chamar de geográfica, né, diatópica. E essa mudança acontece de região para região, de lugar para lugar, né? Então a gente pode ter, por exemplo, mudanças do ponto de vista do léxico. Por exemplo, a imagem que vocês veem nesse slide é um pão francês, né? Um pão que pode ser conhecido de diversos nomes, né? De diversos léxicos. Tem massa grossa em alguns lugares, pão francês, carequinha, né? Pão de sal, enfim, não sei como vocês conhecem, mas tem várias possibilidades. Tem também as mudanças de fonema, né? E aí é isso o que caracteriza o famoso sotaque,
né, os sons e sotaques de algumas pronúncias. As bilabiais, né, oclusivas, essas mudanças de sons, de fonemas, que marcam um sotaque em relação a outro. Então, tem também mudança de cidades maiores em relação a cidades menores, né? Então, por exemplo, tem outras mudanças de léxico para que vocês reflitam sobre como se pronuncia no lugar onde vocês estão e moram, a diferença entre mandioca, aipim, macaxeira, sarapatel ou sarrabulho, baião de dois ou rubacão, mermã, mulher, comadre, mana, né? Então aí a gente vê marcas de variações geográficas muito interessantes. Vocês podem esperar, né, ter uma expectativa por exemplo, eu estou falando de São Luís, então vocês esperam uma conformidade, inclusive, com um sotaque que eu não tenho porque eu não nasci aqui, né? Então eu trago da minha região marcas fonéticas do meu lugar, né? Então essa variação geográfica é parte da nossa identidade linguística. E é por isso que ela deve ser respeitada, e vocês vão ver nos slides seguintes onde vamos chegar com essa discussão. Bom, mas também há variações, lembram que eu falei na unidade 1 do mundo lusófono? Há variações de léxico entre os países, né? Então, no Brasil a gente chama de criança, né? Um garoto, uma criança. Em Portugal a gente chama de miúdo, né? E na África lusófona, em Angola, Moçambique, Cabo Verde, também é miúdo, né? Então temos o nosso famoso café da manhã, essa primeira refeição que a gente faz aqui no Brasil, né, cujo nome é café da manhã, mas que para algumas pessoas nem café tem, né, é um chá, é um suco, não sei. Em Portugal é o pequeno almoço, né, pequeno almoço, e em Angola e no Moçambique é o mata-bicho, né? Então temos mudanças muito grandes, né, desse léxico de um país para o outro, e que vem, obviamente, junto com uma mudança também fonética. A terceira variação importante que ocorre na língua é a variação social, ou diastrática. Essa variação social, ela se liga tanto a jargões profissionais, né, quando você vai falar com alguém da área jurídica, da área médica, da área policial, né, da esfera acadêmica. A mudança dessas esferas de atividade social, elas impactam, marcam, deixam traços nessa língua falada por esses sujeitos. Então, essa variação social, ela é marcada a partir de grupos sociais específicos. Então, as profissões, como eu falei para vocês, influenciam bastante. Quando vocês falarem em gênero do discurso, obviamente estamos aqui dentro de uma esfera acadêmico-profissional de profissionais da área da linguagem. Então a gente consegue entender o que é uma variação social, diastrática, variação linguística, preconceito linguístico, porque estamos falando para sujeitos que estão ambientados nessa esfera. Bom, e uma outra variação, que é a variação estilística, essa tem a ver justamente com a intenção da comunicação, e se essa intenção e as escolhas que vêm junto com essa intenção, se elas são adequadas ou não à intenção comunicativa, né? Por exemplo, nesse caso, além dessas escolhas, a gente tem um tom de voz também, né? Então, para algumas pessoas a gente tem que falar um pouco mais, tem que falar baixo, né? E você não pode falar alteradamente em qualquer situação, né? Você não deve, inclusive, falar em nenhuma, mas em algumas você se altera, né? Onde você tem esse contrato de confiança e sabe que o outro vai compreender, enfim, de algumas formas, diferentemente de outros. Então, quando você se dirige a amigos próximos, a irmãos, aos pais, à família, né, você tem algumas escolhas que você pode fazer, né? Então, você, dentro daquela variação estilística, você pode fazer algumas escolhas para se comunicar,
Mas se você vai a esferas mais acadêmicas, ou diante de um juiz, ou diante de um professor, ou diante de um policial, de um delegado, ou de um médico, etc., você vai fazer outras escolhas estilísticas para se comunicar. Portanto, eu faço uma pergunta a vocês, né? Diante do que eu acabei de apresentar, né, diante do que vimos juntos, seria errado falar assim, como está aí no slide? O que é que vocês acham? Né? Larga de ser canhenga. Seria errado falar assim? E aí isso leva ao nosso grande debate, que é o termo errado, na verdade, né? Que a gente tem que falar hoje de adequado ou não adequado. Então seria inadequado você fazer uso, né, dessa marca estilística, regional, né, de canhenga. Você pode usar um outro sinônimo, né, e tentar se comunicar de forma adequada para que o seu interlocutor entenda o que você está querendo dizer, né? Então, não é o problema, na verdade, está na pergunta. Não é que seja errado falar assim, é que é inadequado falar assim para alguns interlocutores. Na linha do que estamos refletindo, a gente chega a uma compreensão de que o desrespeito, então, a essa variedade, ela cria um preconceito, né, que é um preconceito linguístico, mas que é, de fato, um preconceito social. Isso fere um princípio que a BNCC nos obriga, enquanto professores de línguas, a lidar com a cidadania, que é lidar com as diferenças. Então, num país como o nosso, marcadamente desigual, e que tem algumas formas privilegiadas de ser e de estar, né? Essas formas privilegiadas também encontram amparo na língua, né? Então tem algumas formas de falar e escrever que são privilegiadas no nosso país. Então a escolha que o professor deve fazer na sua interpretação, na sua reflexão, é se vocês compreendem a língua como um rio que corre e que vai se ajustando, respondendo a esses obstáculos e demandas, ou se vocês entendem a língua como uma ponte de concreto que passa por cima dessa vida, né? É evidente que a gente precisa responder a esses obstáculos, esses óbices na nossa prática profissional, como um rio, né, onde precisamos combater problemas graves como a glotofobia, esse preconceito linguístico, né, o medo do que fala diferente, a avaliação negativa daquele que não fala exatamente como eu, né, o que se constitui um bullying, e esse bullying ele deve ser combatido na aula de língua portuguesa, introduzindo essa discussão, né, e valorizando, tomando como valor um pilar, na verdade, da nossa aula, esse valor da pluralidade, né? O letramento também seria uma saída, porque ele permite aos estudantes compreender essa multiplicidade de usos da língua na sociedade. A gente usa a língua em diversas esferas, por meio de diversos gêneros, para diversos objetivos. Então depende de todas essas variáveis, né? Então precisamos entender também, e já foi dito isso na aula anterior, que nós falamos graças e por meio dos gêneros do discurso. E são justamente os gêneros do discurso que nos permitem agir e existir no nosso mundo. Bom, e como é que essa discussão vem chegar na sala de aula de língua portuguesa? Como é que a gente vai ensinar a variação linguística? Primeiro, entender que a língua ela tem essa variação na sua constituição. Ela é viva, ela muda, né? Primeiro, entender isso. Logo, vocês vão relembrar da nossa primeira aula, da unidade 1, quando eu fiz a distinção entre língua e linguagem, e eu disse que a gente precisa, pela BNCC, compreender língua como sinônimo de linguagem. Porque se a gente entender língua como código, o código é fixo, né? O código ele não muda. O código ele é né? Esse código ele não é a língua viva.
A língua viva é essa língua que sofre essas alterações regionais de tempo e espaço, de idade, de intenção. É essa língua dessa língua que estamos falando aqui. Não se deve valorizar, então, só uma forma de falar. A gente deve falar em adequação ou inadequação desse uso, dessas escolhas que nós fazemos para nos comunicar. Deve-se também dar acesso à diversidade de gêneros do discurso. Todos os gêneros nos interessam. A BNCC nos apresenta alguns que devem ser trabalhados em cada um dos anos escolares e que a gente deve dar uma atenção maior. E, em geral, a gente deve entender e fazer entender que há uma diversidade de gêneros do discurso com os quais nós convivemos. Formar esse aluno, esse estudante, para existir, agir na sociedade. Então, a sociedade também deve ser considerada. A gente não tem algo pronto de partida. A gente organiza e entra em dialogismo, né, com esse sujeito, com esse interlocutor, à medida que a gente vai dialogando, que a gente vai interagindo, algumas coisas vão sendo selecionadas, outras refutadas, outras escolhidas. Aí eu posso chamar assim, não posso chamar daquele outro jeito. Eu tenho que imprimir um tom mais formal, mais informal, mais amigável, mais autoritário, enfim. E aí você vai fazendo essas escolhas mais ou menos conscientes, né? Tem escolhas que são inconscientes, mas a língua ela vai se alterando também durante o diálogo. Essa variação ela é um fenômeno natural da língua. Então, se a gente entender isso, que a variação faz parte e constitui a língua, já é um passo muito importante. Ampliar esse repertório linguístico dos alunos, valorizando o que o aluno traz. Então, o aluno ele tem que ser respeitado, faz parte da identidade dele, a identidade linguística do aluno, né? Como ele fala, quais as escolhas lexicais que ele usa para se comunicar, os gêneros que ele usa para interagir. Então, é a partir daí que o professor deve trabalhar, né? E fazer e promover esse upgrade, promover esse leque, né, que vai levar o aluno a ser, entre aspas, poliglota dentro da própria língua portuguesa, a ter uma opção, um leque de opções para interagir com o outro. E, evidentemente, todas essas ações elas vão combater o bullying escolar. Refletindo, então, a gente tem variáveis importantes que impactam na nossa língua, que são os aspectos do contexto, onde acontecem esses diálogos, essas interações, e também aspectos pragmáticos, que são os interesses, os objetivos dessa comunicação. Né? Para que é que eu estou indo ao encontro desse outro? Para agir sobre ele, para agir com ele no mundo, enfim. E com que intenção? Esses aspectos pragmáticos também interferem e impactam na língua que usamos. O modo de usar a linguagem, ela varia, né? Então varia justamente pelos aspectos contextuais e pragmáticos que eu acabo de falar. Em geral, eu deixo como mensagem alguns caminhos que a gente pode pensar em caminhar nesses trilhos e criando novas possibilidades, novas trilhas, né? Mas um horizonte comum seria, então, desenvolver esse respeito mútuo entre as diferentes culturas, compreender que a língua é constituída por variações linguísticas, esse é um pilar fundamental da nossa unidade, superar a discriminação relacionada às diferentes formas de falar do povo brasileiro, por meio de atividades de interação prazerosa, fazê-los ouvir músicas, registros audiovisuais dessas línguas diversas que habitam o nosso país, discutir os reflexos do preconceito linguístico na escola. O bullying é um fenômeno muito sério, muito grave, e despertar no educando essa consciência crítica a respeito da necessidade de se combater esse preconceito social. E como reflexão final eu trago Marcos Banho, né, que é um grande sociolinguista brasileiro. Ele diz que o preconceito linguístico ele tem como grande fonte, né, uma fonte inicial, a ideia de que só existe uma única língua portuguesa. Aquela ideia de língua como um código, né? Então, isso gera uma série de fatores, inclusive
o preconceito linguístico. E que essa única língua portuguesa que existiria seria digna desse nome e que seria a língua, deveria ser a língua ensinada nas escolas, explicada nas gramáticas e catalogada nos dicionários. Essa ideia também traz a seguinte penalização. Qualquer manifestação linguística que escape desse triângulo escola, gramática, dicionário é considerada, sob a ótica do preconceito linguístico, uma língua errada, feia, estropiada, rudimentar e deficiente. E é por isso que a gente tem que trabalhar com a ideia de compreensão, pluralidade e da variação linguística nas nossas aulas de língua portuguesa. Eu termino com uma mensagem que diz o seguinte: se falar é humano, se ser humano é falar, e se falar é existir e agir, falar é ser. Portanto, rir da forma do falar do outro. Proibir esse falar do outro é apagar esse outro. Até a próxima, muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima unidade.